Sejam bem-vindos ao programa Aroma de Vida. Tenho explicado a cada programa, no início de cada um deles, que o programa Aroma de Vida, ele tem a meta, o propósito de ser um programa de exposição das Escrituras Sagradas. O nosso desafio é pegar livros completos da Bíblia e fazer a sua exposição, verso por verso. Estamos fazendo isso com a preciosa, com a extraordinária carta, a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. E a nossa oração é que, através dessa exposição, Deus visite o seu coração. Também quero convidá-lo, se você ainda não viu as anteriores, acesse o nosso canal no YouTube e veja as mensagens que antecedem a esta, para que você acompanhe. A cada segunda-feira você poderá acompanhar, verso por verso, da exposição desta primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Pedro, portanto, apóstolo, é o autor desta carta. E ao apresentar-se como apóstolo, ele está deixando absolutamente claro que ele não era apenas um líder, um pastor, um pregador. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo, escrevia com autoridade dada diretamente pelo Senhor. Portanto, tudo quanto ele dizia e escrevia tinha o endosso dos céus, tinha o selo de Deus, a inspiração. Assim, temos certeza que ele pregou e que ele escreveu a própria palavra de Deus, que é, segundo Efésios 2:20, o fundamento dos apóstolos. Deus nos deu o Novo Testamento através dos apóstolos, o fundamento da Igreja de Jesus Cristo, os autênticos apóstolos. Pedro escreveu para os cristãos em várias regiões da Ásia Menor, várias igrejas, dezenas, centenas, quem sabe milhares de cristãos. Não sabemos as quantidades das igrejas e nem o número final dos cristãos, mas Pedro os chama de eleitos, peregrinos da dispersão. O apóstolo Pedro deixou claro que eles foram eleitos segundo, de acordo com a presciência de Deus Pai. Eles foram eleitos pela santificação do Espírito. E eles foram eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E nesta saudação e neste prefácio, ele apresenta a obra da Trindade, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, então, começa a expor a preciosa doutrina da salvação. A partir do verso 13, ele fará todos os desdobramentos teológicos, espirituais, morais, éticos, familiares e eclesiásticos. Mas antes de partir para as exortações, ele fundamenta tudo na doutrina. A doutrina é o alicerce da moral, da ética e da eclesiologia. E assim o apóstolo Pedro expõe a doutrina da salvação, dos versos 13 ao verso de número 12. E como ele começa expondo a doutrina da salvação? Adorando, exaltando o Senhor Deus, vive verdadeiro, por ser o Salvador e por tão grande salvação. Ele, disse Pedro, Deus nos regenerou. Com que propósito? Para uma viva esperança e para herdarmos uma herança maravilhosa. Ele nos regenerou por causa da sua grande misericórdia. Ele nos regenerou pelo poder da ressurreição. Esse mesmo Deus que nos fez nascer de novo e nos ressuscitou e nos regenerou para uma esperança e para uma herança, ele está guardando no céu esta herança para os salvos. E ele está, mediante o seu poder através da fé, agora guardando os salvos para essa herança. Os salvos são guardados para a salvação, que se revelará em plenitude, finalisticamente, de modo consumado,
no último tempo. Portanto, Pedro está descrevendo o que Deus fez, ele nos regenerou, o que Deus está fazendo, nos guardando, nos protegendo pelo seu poder mediante a fé. É por isso que perseveramos e ele nos salvará quando a salvação que já está preparada, ela se revelar no último tempo. Então, ele nos diz assim, nessa grandiosa salvação e neste grandioso Salvador, exultais. Vocês vibram, celebram, comemoram, adoram. Todo culto, não importa se o crente está triste ou alegre, se ele está vivendo um mar de rosas ou no mar revolto, não importa se ele esteja vivendo na época das vacas magras ou das vacas gordas, o culto cristão é uma explosão de alegria, é um exultar, é uma exuberância de gratidão, de alegria por tão grande e eterna salvação. Mas Pedro entende e deixa claro que nem tudo é mar de rosas. Por isso ele disse que agora, por um breve período de tempo, comparado com a salvação que é eterna, necessariamente porque faz parte do plano e do propósito de Deus, disse ele, estejais afligidos por várias provações. As aflições que as provações provocam, eu diria que elas são um efeito colateral, porque o propósito das provações enviadas por Deus, permitidas por Deus, é submeter a nossa fé a um teste. Será que a minha fé é genuína? Ela é verdadeira? Quantos, quando sofrem, se revoltam contra Deus, ficam amargurados, voltam para uma vida de pecado, porque a sua fé não sobreviveu ao teste da dor, duvidam da justiça, do amor, da graça, da proteção. Mas todas as vezes que a nossa fé é submetida a teste, temos uma oportunidade de demonstrar e comprovar que a nossa fé é genuína, ela é verdadeira, que nada nesse mundo, nem o pior dos sofrimentos, nos fará duvidar de Deus, da sua soberania, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade e da sua justiça. E quando, diz o apóstolo Pedro, a fé sai aprovada no teste, então ela se demonstra comprovada, genuína e verdadeira. E o resultado da aprovação na prova é que a fé aprovada, ela redundará, quando Jesus Cristo se revelar com poder e grande glória, redundará em honra, louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou Deus honrará, louvará e glorificará aqueles que tiveram grandes sofrimentos, mas perseveraram na fé, ou será esse redundar, esse resultado, será a honra, o louvor e a glória que o povo de Deus dará ao próprio Deus, em virtude de uma fé aprovada. Portanto, o propósito das provas é submeter a teste. Aprovada, redunda, produz esse resultado. E Pedro nos diz por quê. Por que quando a fé é aprovada no teste, ela produz esse resultado, honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo? Ele diz, pois sem tê-lo visto fisicamente, vocês o amam e não param de amá-lo. Vocês continuam a não vê-lo, mas pela fé, crendo, vocês estão exultando, ele repete, estão vibrando, celebrando, se alegrando, comemorando, culto da vitória, culto de gratidão, culto de celebração, culto de poder, porque a salvação é produto do poder de Deus. Os cristãos exultam, diz Pedro, com uma alegria inexprimível e cheia de glória. Que bênção é a nossa salvação! Então, o apóstolo Pedro nos dirá, no capítulo 1, verso 9, e aqui nós recomeçamos a exposição do primeiro capítulo. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que palavra maravilhosa da parte do apóstolo Pedro.
alcançando, disse Pedro, o objetivo da vossa fé. A fé tem um fim, a fé tem um alvo, a fé tem um objetivo. Qual é o objetivo da fé? O objetivo da fé é a salvação da vossa alma, da vossa vida, do vosso ser. A palavra alma não se refere apenas a uma parte imaterial do homem, mas ela descreve o homem em sua totalidade. Tudo que o homem é, todo o seu ser, a salvação da minha vida, da sua vida, da nossa alma. A salvação, sim, ela é o objetivo da fé. Portanto, observem uma coisa, os homens querem e fazem questão de dizer que eles têm ouro puro. Já ouvi alguém falar que o ouro, esse anel, esta aliança é de ouro 24 quilates. O quilate não tem a ver com o peso do ouro, mas com a sua qualidade. Quanto mais puro o ouro for, mais refinado, então ele vale mais. No entanto, tem o ouro 18 quilates. Esse ouro é tão macio que ele pode amassar uma joia feita por ele, deste ouro, pode amassar e ser danificada, porque é macio, porque é um ouro tão refinado. Todos os demais metais que são misturados para ele ter mais consistência, eles são retirados. Então, se o homem faz questão de dizer que eu tenho ouro puro, ouro refinado, nós também deveríamos fazer questão de que a nossa fé seja pura, refinada. E sabe como Deus purifica e refina a nossa fé? Através das provações. Eu posso não compreender e você também não, mas as várias provações, elas submetem a nossa fé a um teste. E a nossa fé, nesse teste, assim como o ouro é colocado no fogo e derretido, porque o dono quer ouro puro para dizer 24 quilates, 18 quilates, ele quer ouro puro. Deus quer uma fé verdadeira, sincera, profunda, não uma fé que naufraga, como Paulo disse, uma fé pervertida como de alguns, como também o apóstolo Paulo disse, mas uma fé sincera, como Timóteo tinha. Sim, a fé, ela é purificada e a sua importância é tal que Pedro disse que o ouro, que é preciosíssimo aos olhos dos homens e para os homens, é o metal mais nobre e precioso, mas ele é passageiro, ele perece, mas a fé não. Sabemos, Paulo disse, que a fé, a esperança e o amor. E o amor é maior, porque quando deixarmos de ver o que é parcial para ver o que é pleno, a fé e a esperança perderão o seu propósito. Mas isso só na glória. O amor será perene e eterno. A fé é para esta era, para este momento, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Por isso Deus purifica a nossa fé, porque ela é importantíssima. Por isso o apóstolo está dizendo, alcançando. A palavra está no tempo presente, dando a ideia de uma ação contínua. Imagine o alpinista escalando uma montanha. A cada meio metro que ele sobe com a sua mão, com os seus pés, ele está cada vez mais próximo do topo, do pico. O alvo, o objetivo é chegar no topo da montanha. E a cada metro, meio metro que ele sobe, ele está alcançando. Ele ainda não alcançou, mas ele está no processo progressivo de alcançar o fim, o seu alvo, o seu objetivo, o topo da montanha. O apóstolo Pedro está dizendo que à medida que nós o amamos, sem tê-lo visto, à medida em que nós, pela fé, exultamos com alegria inexprimível e cheia de glória, nós estamos alcançando o objetivo da nossa fé. E qual é esse objetivo? A salvação da nossa alma, a salvação do nosso ser. Portanto, a fé tem objetivo.
é muito importante compreender. Pedro está falando da salvação. A salvação é descrita como regeneração que ocorreu no passado. É a ressurreição espiritual, é o nascer de Deus, o nascer do alto, é o novo nascimento. Deus agora, Ele está nos protegendo, está nos guardando pelo seu poder mediante a fé. Observe que é mediante a fé. Essa é a obra presente do Senhor em nossas vidas. E Ele também nos salvará, porque a salvação está preparada, consumada, acabada. Mas ela só se revelará no último tempo, mas ela está pronta. A última etapa da salvação. Mas é muito importante compreender que na obra passada, quando Deus nos regenerou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós não demos qualquer contribuição para que Ele nos ressuscitasse. A ressurreição espiritual, a regeneração, o gerar de novo, o novo nascimento, o nascimento do alto, é um milagre operado pelo Deus vivo e verdadeiro, e não houve qualquer participação, qualquer contribuição, qualquer cooperação nossa. Deus nos regenerou, toda honra e glória para Ele. Mas na glorificação, a etapa futura, também será uma consumação absolutamente exclusiva de Deus. Ele nos salvou quando nos regenerou da culpa, da condenação do pecado. Agora, Ele está nos salvando da prática do pecado, do domínio do pecado, do senhorio do pecado sobre a nossa vida. Pelo seu poder mediante a fé, Ele está nos salvando desse poder escravizador do pecado. Mas Ele nos salvará da própria presença do pecado. É a última etapa derradeira, finalística, a salvação consumada e acabada, quando deixaremos de ser pecadores. Até agora, somos pecadores salvos, regenerados e protegidos. Mas quando a salvação que está preparada, ela se revelar, então Ele consumará e poderemos dizer 100% salvos. Alcançamos o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Tanto na etapa passada, a regeneração, quanto a futura, a glorificação, não há qualquer participação, envolvimento ou cooperação da nossa parte. Mas agora, na etapa presente, sim, nós temos a responsabilidade. Aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai consumá-la. Mas essa obra da salvação, o mesmo apóstolo Paulo que disse isso, ele diz para que nós desenvolvamos a nossa salvação. Por quê? Porque na etapa presente depende, eu devo orar, jejuar, eu devo cortar as minhas mãos se elas me fazem pecar, cortar os meus pés se eles me fazem pecar, arrancar meus olhos se eles me fazem pecar. Eu devo mortificar a minha natureza caída e pecaminosa pelo poder do Espírito, a cooperação. À medida em que eu amo a Jesus Cristo sem tê-lo visto, e você também, à medida em que, crendo pela fé, observe o papel da fé, você crê, você exulta, você está alcançando o objetivo da sua fé, a salvação da sua vida, da sua alma, do seu ser. Portanto, a fé é preciosíssima. Estamos alcançando, ainda não alcançamos, estamos no processo, mas pelo poder de Deus que nos guarda, nós chegaremos até o fim, porque Deus é conosco. É por essa razão que é muito importante compreender a importância da fé. Pedro, portanto, já disse que, no versículo 5, que o poder de Deus nos guarda mediante a fé. Ele já também nos disse, no versículo 7, que a fé é mais preciosa do que o ouro que perece, e se ele é refinado pelo fogo, a fé é refinada pelas provações. No versículo de número 8, ele diz, vocês nunca o viram e continuam a não vê-lo. Crendo, ou seja, pela fé, vocês exultam
com uma alegria inexprimível e cheia de glória. Olha a importância da fé. Mas observem, o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versos 28 e 29, ele disse para nós o seguinte: perguntaram-lhe então, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Observaram? Crede. Perguntaram o que faremos para realizar as obras. Jesus resumiu, sintetizou a totalidade das obras de Deus a uma única obra. A obra de Deus é esta, crede, fé. Creia no Filho de Deus, o Salvador do mundo. Observaram a importância da fé? Por isso ela também tem que ser refinada como o ouro é refinado. Em Atos capítulo 14, verso de número 27, está escrito, quando chegaram, está se referindo a Paulo e Barnabé, e reuniram a igreja de Antioquia, eles relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Paulo e Barnabé fizeram a obra missionária, foram aos gentios, pregaram, eles foram salvos, igrejas foram plantadas. Mas olha o relatório deles, como eles relataram a conversão dos gentios, a salvação deles. Os apóstolos Paulo e Barnabé disseram, como Deus lhes abrira a porta da fé. Se Deus não abrir a porta da fé, ninguém entra. É uma graça quando Ele abre a porta da fé. Se uma pessoa não abrir a porta da sua casa, você não entra. Então Deus bondosa, misericordiosa e graciosamente, Ele abriu a porta da fé. A fé é um dom de Deus. Não é à toa que Paulo diz em Efésios 2, verso 8, exatamente isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação pela graça, por meio da fé, disse o apóstolo Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dom dos céus, é dádiva, é Ele quem abre a porta da fé. É dom de Deus para quê? Para que ninguém se glorie. Não é à toa que o autor da carta aos Hebreus nos diz o seguinte, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus? Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Se há fé em meu coração para a salvação, se há fé em seu coração para a salvação, o autor da fé é Ele. Foi Ele quem abriu a porta da fé. Sim, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Portanto, o objetivo da fé é a salvação. Ele é o consumador. E a fé se consumará quando Jesus voltar. E então, a última etapa da salvação, a glorificação. Por isso o apóstolo Pedro, ele diz, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, muitos sucumbem quando passam por várias provações, se revoltam, se rebelam, se abatem, perdem a fé, esmorecem, dizendo, Deus me abandonou, porque Deus permitiu. Eu não sei explicar, porque algumas pessoas são provadas de uma maneira e são provas dificílimas e que geram muitas aflições, outros são provados com provas menos duras, mais fáceis de passar e suportar. O fato é que Pedro diz, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente, para deixar claro que faz parte do plano e do projeto e do propósito de Deus, que a nossa fé, ela seja
provada. O propósito da provação não é a nossa aflição, é um efeito, eu vou dizer, colateral, é uma consequência inevitável. O propósito é refinar a nossa fé, é nos dar a oportunidade de demonstrar que cremos verdadeiramente no Senhor, que dor alguma deste mundo, que a pior adversidade, que a maior das decepções e das desilusões, que as tragédias que muitas vezes nos acometem e nos alcançam, elas não têm o poder de abalar a nossa fé, fazer a nossa fé naufragar, não podem perverter a nossa fé. Quantas falsas doutrinas querem perverter a nossa fé, mas nós cremos no Senhor. Ele nos regenerou, Ele está nos guardando, Ele nos glorificará. Nós o adoramos aqui e agora, pela fé, a adoração pessoal particular, familiar, o culto na igreja. Tem que ser alegre, vibrante, não pode ser morno, frio, morto. Ele tem que ser uma explosão de uma comemoração por tão grande salvação, proporcionada pelo grande Salvador, mediante a fé. Você tem cuidado da sua fé? Você tem alimentado a sua fé? Você tem nutrido a sua fé com a boa doutrina, com a palavra, com a oração, com a comunhão do corpo de Cristo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, eu oro para que você compreenda que você está alcançando progressivamente o objetivo da fé, que é a salvação da vida, à medida que você ama o Senhor Jesus Cristo, à medida que você não deixa que nada e nem ninguém diminua ou faça arrefecer este amor, à medida em que você exulta porque você crê. Você está chorando, você está sofrendo, você está padecendo, mas você pode rir dessas provações e dessas aflições e dizer: vocês estão com os dias contados. Eu creio na vitória. Cristo voltará com poder e grande glória, o mal será punido, o mal será destruído, haverá justiça, haverá um justo juízo, haverá o novo céu, haverá a nova terra, Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, crendo na palavra e nas promessas do Senhor. Então, o crente exulta com uma alegria inexprimível. Não há palavras nem pensamentos que possam expressar a grandeza desta salvação. Uma alegria cheia de glória, da glória do Senhor. A minha oração é que Ele, o Senhor, te abençoe, rica e abundantemente.